Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina de número 2, a lição da história de Moisés. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Por favor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ilumina nossa mente para entendermos a tua palavra profética. Que o teu Santo Espírito nos fale, que o teu Santo Espírito nos repreenda, que o teu Santo Espírito nos corrija e que nos torne mais semelhantes a Jesus. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição da história de Moisés. Queridos, Moisés é um tipo de Jesus. Jesus Cristo tem vários tipos usados no Antigo Testamento. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Arão é um tipo de Jesus. O cordeiro usado para o sacrifício era um tipo de Jesus. Moisés também, aquele que intercedeu pelo povo, que ofereceu dar a sua própria vida para que Deus pudesse perdoar o povo de Israel. Moisés é um tipo de Jesus. Nós temos muitas lições preciosas para aprender de Moisés. O verso áureo diz: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versos 3 e verso 4. Queridos, o livro de Deuteronômio começa, capítulo 1, verso 1, dizendo: são estas as palavras que Moisés falou. Embora a presença de Moisés domine todo o cenário do livro de Deuteronômio, mas, queridos, o principal personagem desse livro é Jesus Cristo, é o nosso Salvador, porque é Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos redime. Em um sentido mais amplo, esse livro revela como o Senhor continua a criar, a sustentar e a redimir o seu povo neste momento crucial da história da salvação. Quando os filhos de Israel estavam prestes a entrar em Canaã, Moisés lhes deu uma lição de história, tema que se repete em toda a Bíblia. Lembre-se do que o Senhor fez por vocês no passado. Queridos, nós não podemos ter uma memória curta, não podemos esquecer de tudo que Deus fez por você, por mim, as maravilhas, os milagres, os livramentos. Deveríamos atentar para este conselho, considerando que estamos nas fronteiras de uma terra prometida, uma terra melhor, que é o novo céu e a nova terra. Estamos a poucos passos de entrar na terra prometida e deveríamos meditar neste pensamento escrito no livro Eventos Finais, página 72. Ao recapitular nossa história, revendo cada passo do nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e dos seus ensinos em nosso passado. Nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos a forma como Deus nos guiou no passado. Lembre-se de como Deus foi bom para com você, dos livramentos, das curas, das bênçãos de Deus, dos milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cuida de você com muito carinho, como a menina dos seus olhos. Acredite nisso e descanse confiante nos braços de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, o ministério de Moisés. A presença de Moisés é sentida em toda a Bíblia. Embora não seja mencionado o nome de Moisés até ali em Êxodo capítulo 2 e o verso 2,
No entanto, ele escreveu o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. A história oficial é contada ali no livro de Gênesis, dizendo-nos quem somos, como chegamos aqui, por que as coisas estão ruins do jeito que estão, e ainda, por que nós podemos ter esperança, porque o livro de Gênesis 3,15 mostra-nos esperança. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, no livro de Gênesis, a criação, a queda, a promessa de redenção, o dilúvio, o chamado de Abraão, o evangelho planejado por Deus para o mundo inteiro. Todos estes temas maravilhosos têm suas raízes no livro de Gênesis, que quer dizer origens. E seu autor foi o profeta Moisés. É difícil avaliar adequadamente a influência que Moisés teve sobre a sociedade e sobre a nossa vida e sobre o cristianismo. Mas ele não era um homem perfeito. Ele era tão pecador quanto você e eu, mas ele se submeteu a Deus. Ele se deixou trabalhar por Deus. Ele esteve na oficina de Deus por 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus, preparando-o para ser o pastor de um grande rebanho de cerca de mais de 2 milhões de pessoas. Por isso Moisés primeiro foi preparado por Deus por 40 anos, para depois assumir a liderança do povo de Israel. Queridos, Moisés, assim como você, assim como eu, nós precisamos nos submeter a Deus. Nós estamos na oficina de Deus. Nós não somos produtos acabados. Nós estamos em processo. Ele está trabalhando em você e em mim, corrigindo os defeitos, tirando as arestas, polindo o nosso caráter, para que ele brilhe como o caráter de Jesus. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, vamos ler a partir do verso 19. Êxodo capítulo 32, vamos ler então a partir do verso 19. Aqui nós lemos: E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. E deram-o. Lancei-o no fogo e saiu este bezerro. A mentira de Arão. Queridos, Arão não tinha firmeza. Ele era frouxo nos princípios. Ele se submeteu à vontade do povo. E queridos, aqui o verso 25, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para eles vos dá hoje bênção. Os levitas se colocaram ao lado de Moisés, contra aquela orgia, aquela pecaminosidade que aconteceu ao dançarem em redor do bezerro de ouro. Queridos, o verso 30 diz: E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Pecado grande.
Pecado grande é pecado voluntário. Pecado grande é pecado de mão levantada. Quando nós pecamos conscientemente, voluntariamente, planejadamente. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós pecamos pecado grande? Quantas vezes nós planejamos pecar? Quantas vezes, sabendo que algo é pecado, nós decidimos continuar praticando? Isto é pecado voluntário, pecado grande. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Veja a decisão de Moisés. Ele estava disposto a ter o seu próprio nome riscado do livro de Deus. Moisés se posicionou entre Deus e o povo pecador, intercedendo pelo povo. É exatamente neste ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, é exatamente neste ponto que Moisés se torna um tipo de Jesus Cristo, aquele que intercede por você hoje no santuário celestial. Moisés intercedeu pelo povo pecador. E aqui diz o verso 33: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Embora ele não tivesse nada a ver com o pecado do povo, ele buscou interceder pelo povo pecador e estava disposto a perder até a sua própria salvação a favor deste povo. O verso 32 do capítulo 32, queridos, chama a nossa atenção. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Queridos, será que nós também intercedemos pelos nossos irmãos pecadores? Nós somos pecadores, mas como pecadores, nós poderemos também interceder por nossos irmãos, por nossas irmãs, por aqueles que estão distantes de Deus, por aqueles que estão sendo enganados por Satanás. Interceder por eles, buscando a salvação deles. O profeta Moisés, compreendendo a gravidade do pecado e o que era necessário para expiá-lo, pediu a Deus que carregasse o seu pecado. Logo no início da Bíblia, temos aqui uma demonstração poderosa de substituição. Momento em que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, suporta em si mesmo o peso e a penalidade dos nossos pecados. Exatamente o que Pedro diz. Na carta que Pedro escreveu, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 24, Pedro fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. 1 Pedro 2, 24. Queridos, é exatamente isso que Jesus fez e faz por você. Ele apresenta diante do Pai suas mãos feridas, seus pés feridos. Ele levanta a mão e diz: Pai, eu derramei o meu sangue por este pecador, e eles me aceitam como Salvador. Eles estão clamando pelo meu nome, e o pecado é perdoado, e você é coberto pela justiça de Jesus. Queridos, na reação de Moisés diante do pecado do povo, nós vemos o papel do intercessor, Jesus Cristo, em favor de um povo caído, pecador, como nós somos. Abra sua Bíblia e leia comigo Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Aqui nós vemos Jesus Cristo, o nosso intercessor. Vamos ler Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode interceder, Jesus pode salvar
Jesus pode tirar você do reino das trevas, transportá-lo para o reino da luz. Jesus Cristo pode dar para você um novo coração e você se tornar uma nova criatura. Queridos, em Jesus Cristo, você e eu podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Porque é exatamente isso que diz em João capítulo 1, verso 12. A todos os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Aos que creem no seu nome. Este é o milagre que Jesus Cristo opera na sua vida e na minha vida. Hoje Jesus Cristo se coloca diante de você, dizendo: eu sou o teu Salvador, sou o teu intercessor e advogado. Ele é o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Existe sim um advogado, aquele que nunca perdeu nenhuma causa, e ele defende você, defende-o com o seu próprio sangue. Aleluia, por este Jesus, Salvador e Redentor nosso. Aleluia. Na parte de segunda-feira, profecia cumprida. Apesar de alguns erros que a ciência moderna tenta promulgar como verdade, por exemplo, a teoria de que o mundo surgiu de uma grande explosão, ou então a teoria de que a vida na Terra surgiu por acaso, queridos, pontos em que a ciência está errada, mas existem pontos em que a verdadeira ciência pode ser confiável. A ciência abriu caminhos para a compreensão do surpreendente poder criativo de Deus. A harmonia, o equilíbrio, a precisão de muitos aspectos do mundo natural, mesmo em seu estado decaído, continuam a nos surpreender. Se Deus é tão preciso nas coisas físicas, nas leis físicas, certamente Ele é perfeito e preciso também nas coisas espirituais. No início de Deuteronômio, podemos aprender mais da incrível precisão de Deus. Eu convido você agora para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, e vamos ver então o verso 1 até o verso 6. Deuteronômio capítulo 1 e os versos 1 até o verso 6. Aqui nós lemos: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assás haveis estado neste monte. Quando Moisés, aqui no capítulo 1 e no verso 3, menciona que no ano 40º, ou seja, exatamente 40 anos depois daquele triste episódio dos 12 espias, exatamente 40 anos depois, eles estavam novamente na fronteira da terra de Canaã. 40 anos exatos. Deus é preciso. Aqui diz no capítulo 1, verso 3, e sucedeu que no ano 40º. Por que Deus é preciso? Para podermos confiar nele. Nós aprendemos a confiar em Deus, vendo a precisão, a exatidão, a fidelidade de Deus. Queridos, 40 anos se passaram, 40 anos que não precisariam ter acontecido da forma como aconteceu. Nós já conhecemos a história de Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Volte para a sua Bíblia, em Números capítulo 13 e capítulo 14. Este triste episódio que aconteceu aqui em Números 13 e 14, queridos, se eles não tivessem desacreditado de Deus,
se aqueles 10 espias negativos, pessimistas, rebeldes, não tivessem agido da forma como agiram, se eles tivessem tido o mesmo espírito de Josué e de Calebe, eles teriam entrado na terra de Canaã já naquela primeira vez em que chegaram na fronteira da terra de Canaã. Não teriam voltado para o deserto, não teriam vagueado 40 anos no deserto. Queridos, esta história que nos é contada aqui em Números 13 e 14 é uma história de advertência para você, advertência para nós, porque muitos sofrimentos podem ser evitados. É certo que nós vivemos num mundo de pecados e que muitos sofrimentos que nós temos, nós não provocamos, nós não fizemos nada para ter aqueles sofrimentos ou aquela doença. Mas, queridos, a maioria dos sofrimentos que o povo sofre é em consequência das suas próprias ações, como foi o caso de Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. São estas as palavras de Números 14, verso 34. Um dia para cada ano. A palavra profética de Deus é tão confiável, queridos, quanto o próprio Senhor. E nos versos iniciais desse livro existe evidência disso. Deus sempre cumpre a sua palavra. A palavra profética de Deus é digna de confiança. Esta não foi a única profecia de tempo que Deus deu, 40 dias valendo 40 anos. Existem muitas outras profecias na Bíblia e que você pode confiar, porque Deus é exato, Deus é fiel. Queridos, lemos em Daniel capítulo 9, versos 24, ali fala que Deus deu uma profecia para o povo de Israel de 70 semanas. 70 semanas, Daniel capítulo 9, verso 24, estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. 70 semanas de anos, portanto são 70 vezes 7, 490 dias proféticos, 490 anos, um dia para cada ano. Queridos, esta profecia se cumpriu exatamente, porque começou com a ordem para reconstruir Jerusalém e o templo, lá no ano 457, com a ordem de Artaxerxes, o ano 457 a.C., e os 490 anos nos levam até o ano 34 depois de Cristo, 490 anos, sendo que o ministério de Jesus, ele se cumpriu exatamente na última semana das 70. A última semana das 70 foi exatamente do ano 27, o ano em que Jesus foi batizado, até o ano 34, quando expiraram as 70 semanas, quando Estevão foi morto e quando Saulo foi convertido. Exatamente na metade desta última semana de 7 anos, no ano 31, Jesus morreu. Foi tirado o sacrifício, fez cessar o sacrifício. Esta é uma profecia digna de confiança, matematicamente correta. Outra profecia de tempo mencionada na palavra de Deus em Daniel 7, 25. Ali diz que o chifre pequeno, o poder papal, perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Queridos, o chifre pequeno, o poder papal, mudou a lei de Deus, perseguiu os santos do Altíssimo por 1260 anos. Isso se cumpriu exatamente desde o ano 538 até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Profecia digna de confiança, de aceitação. Existem outras profecias de tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 6 diz que a mulher, que é a igreja de Deus, fugiu para o deserto, onde foi sustentada por Deus por 1260 dias. 1260 dias proféticos. É o mesmo período profético da supremacia papal da Idade Média, mencionada por Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25
e Apocalipse 12:6 estão falando do mesmo período de supremacia papal da Idade Média. Existe também a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Queridos, Daniel 8:14, ao falar das 2.300 tardes e manhãs, está falando de 2.300 dias proféticos, que são 2.300 anos. Período este que começou com as 70 semanas, em 457 a.C., e acabou em 1844 depois de Cristo. Você pode confiar na palavra profética. Deus conhece o fim desde o princípio, e Ele conduz o seu povo. Quando você se deixa conduzir, quando você aceita os planos de Deus para a sua vida, tudo irá bem com você. Você terá certeza da salvação em Jesus Cristo, e você pode ter a certeza de que Deus não o conduzirá por um caminho que você não gostaria de ser conduzido, caso você conhecesse o fim desde o princípio como Deus conhece. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu querido irmão. Na parte de terça-feira, 1000 vezes mais numerosos. Deus planejou que o seu povo fosse um povo organizado. Deus não é um Deus bagunçado. Deus não é um Deus de confusão, diz o apóstolo Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso 33. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. O povo de Deus precisa ser um povo organizado. A igreja de Deus precisa ser uma igreja organizada. E foi assim que Deus mostrou e orientou Moisés a fazer. Vamos ler agora Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1 e vamos ler capítulo 1 de Deuteronômio, verso 7 em diante. Voltai-vos e parti e ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, à planície e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Queridos, quando nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 1, versos 7 e 8, nós percebemos quão extensa, quão ampla, quão grande era a terra que Deus prometera para Abraão e a sua descendência. Aqui diz, à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul. Ao sul estava o Egito, com o rio Nilo, e a ribeira do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano, e até o grande rio Eufrates. Portanto, queridos, a promessa de Deus, a extensão da terra prometida, ia desde o Egito até a Mesopotâmia, lá onde está o rio Eufrates, lá onde está o Iraque. Queridos, Deus prometeu que isto seria a terra prometida. É ali que vai descer a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai se partir, vai se transformar num grande vale. E a Nova Jerusalém é tão grande, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 21, que ela vai cobrir toda esta área que vem desde o rio Eufrates até o rio Nilo, aqui embaixo no Egito. Tudo isso será coberto pela Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a capital da nova terra. Queridos, os planos de Deus não falharam. Os planos de Deus foram postergados por causa da incredulidade do Israel literal. Mas agora, com o Israel espiritual do Novo Testamento e com a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, os planos de Deus se cumprirão. Deus não mudou de ideia com você. Ele ainda tem lindos sonhos para você. Agora vamos ler o verso 9 em diante. E no mesmo tempo, eu vos falei dizendo, eu só não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O povo era grande, contando crianças, mulheres, homens, eles eram uma multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. O que Moisés falou
é que eles seriam aumentados, acrescidos, que o Senhor Deus, o Deus de vossos pais, aumente, como sois ainda 1000 vezes mais. Como suportaria, diz o verso 12, como suportaria eu só as moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: bom é de fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Orientado por Deus, Moisés organizou o povo de Deus. Em meio àquela peregrinação no deserto, eles foram abençoados por Deus. Nós lemos em Neemias, capítulo 9, verso 21, durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou, as roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Milagre! Não envelheceram as roupas, não envelheceram as sandálias, os pés não ficaram inchados, não havia doença em Israel. Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que preserva a vida, Deus é o que criou e Deus é o que sustenta-nos como criação dele. Moisés pediu a Deus que lhes multiplicasse 1000 vezes mais do que o Senhor já havia feito. Queridos, mesmo quando o Senhor estava presente entre eles, havia necessidade de organização, porque Deus é um Deus de ordem, de um sistema de prestação de contas. Israel era uma congregação organizada, precursora da igreja do Novo Testamento. Apesar de trabalhar em um contexto diferente, o apóstolo Paulo nunca esteve longe das suas raízes judaicas. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo delineou a necessidade de pessoas qualificadas para assumir papéis para o bom funcionamento do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, assim como vemos em nossos dias. A igreja no presente, assim como a congregação do deserto, precisa ser um corpo unificado, organizado, com pessoas desempenhando vários papéis e funções segundo os dons que Deus dá. Assim é a igreja hoje. Você recebeu, com certeza, algum dom de Deus. Dons que precisam ser usados para Deus. Dentro da igreja existem pessoas que podem exercer diferentes dons. Por isso, quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele menciona os diversos dons, comparando a igreja a um corpo e mostrando que todos os órgãos, todos os membros do corpo são importantes. Um não é mais importante do que o outro. O funcionamento do corpo depende de todos trabalhando em harmonia. Por isso, ele diz, a igreja também é um corpo, o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. E neste corpo, que é a igreja, Deus colocou dons diversos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Obviamente que não. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Queridos, não somos todos profetas, não somos todos doutores, não somos todos apóstolos. Os dons são dados a cada um segundo o que for útil. E o verso 31 diz, portanto,
procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo mostra o dom maior de todos, que é o dom do amor. É o dom que todos precisam ter. Obrigatoriamente todos nós precisamos ter e desenvolver e multiplicar esse dom do amor. O amor que é acima de tudo e de todos os outros dons. Queridos, você certamente deve ter algum dom doado por Deus. Se você ainda não descobriu, ore incessantemente buscando, pedindo: revela-me, Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu? Como posso desenvolvê-lo, multiplicá-lo para ti, para a tua glória? E Jesus Cristo vai mostrar para você qual é o seu dom. Jesus Cristo vai derramar o Espírito Santo sobre você para que você use esse dom. E ao usá-lo, ele pode se multiplicar. Tendo um dom, ele pode se tornar 2 dons ou 3 dons. Pelo uso, o dom se multiplica para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Cades Barneia, uma sombra paira sobre as primeiras partes de Deuteronômio, o relato de Cades Barneia. Essa história infeliz definiu o primeiro cenário relatado no livro e vale a pena recapitular. Portanto, abra sua Bíblia em Números 14. Números 14 fala-nos da experiência desagradável de Deus com o seu povo, quando eles recusaram avançar quando Deus mandou avançar. E quando Deus disse: agora vocês não vão mais avançar, agora vocês vão voltar para o deserto. E aquele povo incrédulo disse: agora nós vamos avançar, nós vamos atacar e nós vamos possuir a terra. E Deus insistiu: não, agora vocês não vão atacar e vocês não vão possuir a terra, agora vocês vão voltar para o deserto. Mas eles insistiram na desobediência e avançaram e atacaram e foram derrotados. Queridos, o povo de Deus precisa ser obediente. O povo de Deus tem que entender que Deus não erra. Deus não erra. Mesmo que você não entenda uma ordem dada por Deus, você pode confiar nele, porque ele não erra. Eu não preciso entender para obedecer. Queridos, nós somos criancinhas. Nós, quando ensinamos os nossos filhos a obediência, nós não precisamos ficar explicando. Eles são muito novos ainda para entender muitas coisas. Nós simplesmente dizemos: não faça isso, não coloque a sua mão ali, você venha quando o papai chamar. A criança precisa aprender a obedecer antes de entender. Com o tempo ela vai entender, mas primeiro tem que obedecer. Assim também você e eu precisamos aprender a obedecer a Deus antes de entender. Deus muitas vezes nos dá ordens que nós não entendemos, mas obedecemos, porque cremos no Deus que nos deu a ordem, cremos no amor que Deus tem por nós. Como é que eu vou desconfiar do amor de Deus, que deu o seu próprio filho para morrer por mim, sendo eu pecador? Ele morreu por mim, ele me resgatou, ele me amou primeiro. Por isso, queridos, nós precisamos confiar em Deus. Mas o povo de Israel, que tinha presenciado os milagres operados no Egito, porque Deus os tirou do Egito com mão poderosa, com as 10 pragas do Egito, tudo ali era milagre. Queridos, quando Deus os conduziu pelo deserto, atravessou-os pelo Mar Vermelho, conduziu-os pelo deserto, tudo era milagre. Mas quando eles chegaram na fronteira da terra de Canaã, eles não acreditaram que Deus podia, tinha condições de colocá-los na terra. Eles duvidaram, murmuraram, reclamaram, e isto desagradou a Deus. Depois de Deus fazer tantos milagres, tantas demonstrações de que Ele pode, porque Ele é Deus, o povo ainda não cria nele. Como é com você, meu querido irmão? Como é conosco, com a igreja de hoje? Será que nós esquecemos de que Deus é Deus? E que eu não tenho nada a perder com Deus? Eu só tenho a ganhar confiando nele? Quando eu leio aqui a história de Números 14,
Aqui diz, verso 1 em diante: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. O povo, ao ouvir a história negativa, pessimista dos 10 espias, o povo ficou desanimado e chorou a noite inteira. E o verso 2 diz: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão. E o verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles desprezaram Moisés. Eles disseram: vamos escolher outro líder e vamos voltar para o Egito. Queridos, isto desagradou a Deus, porque eles não tinham nascido ontem. Eles eram pessoas adultas. Eles presenciaram os milagres que Deus operou para tirá-los da terra do Egito e os milagres que Deus operou para trazê-los até ali, na fronteira da terra de Canaã. Como eles poderiam agir incredulamente desta forma? E o verso 5: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Verso 6: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. Josué e Calebe ficaram indignados diante de tamanha incredulidade, de tamanha rebelião, rasgaram seus vestidos. E o verso 7: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Palavras de encorajamento de Josué, de Calebe. Verso 10: então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Estavam cegos por Satanás, hipnotizados por Satanás, possuídos pelos demônios. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Queridos, Moisés estava o quê? Intercedendo. Moisés apelou para Deus. O que vão dizer os povos? O Senhor tirou este povo do Egito e não conseguiu colocá-los na terra prometida, por isso o Senhor os matou no deserto. E o teu nome seria envergonhado. Mas o teu nome, Senhor, tem que ser honrado acima de tudo e todos, porque o Senhor é longânimo, é perdoador, perdoa o pecado deste povo. Queridos, Moisés ali estava agindo como Jesus Cristo. Jesus Cristo diante do Pai intercede por você. Ele levanta a sua mão e diz: meu sangue, Pai,
Meu sangue, Pai. Eu derramei o meu sangue por este, por aquele, por todos estes que estão clamando pelo meu sangue, pelo meu nome. Perdoa-os. E o Pai ouve o Filho. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, esta experiência triste que está relatada em Números 13 e 14 é para nossa advertência, para que não sejamos murmuradores, queixosos, reclamadores, para que glorifiquemos Deus na nossa vida. Deus quer ser glorificado por meio das suas ações na nossa vida. Vamos contar as bênçãos de Deus. Vamos mostrar quão poderoso é o Deus de Israel ainda hoje. É o mesmo, é o Deus vivo, é o Deus que está perto de você, que cuida de você como a menina dos seus olhos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a iniquidade do amorreu. Queridos, quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 2 e 3, Moisés continuou a recontar a história dos israelitas com uma bênção divina. Eles derrotaram seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhes deu a vitória, mesmo sobre os gigantes. Ali em Deuteronômio capítulo 2 e o verso 11, fala que Deus deu a vitória sobre os gigantes. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 2 e o verso 11. Também estes foram contados por gigantes como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam emins. Queridos, não existe coisa difícil para Deus, porque Deus é Deus. Quando Deus deu a ordem para esta nova geração que estava novamente na fronteira da terra de Canaã, quando Deus deu a ordem para que eles entrassem na terra prometida e matassem os povos, pais, mães e crianças, todos deveriam ser mortos. Era uma ordem dura, é uma ordem difícil para você e para mim entendermos. Eu concordo, mas nós temos que saber que Deus é Deus. Deus deu misericórdia, Deus deu graça para este povo, que agora iria perder a terra que tinham. Leia comigo agora Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2, o verso 33 e 34. Aqui diz: e o Senhor nosso Deus no-lo deu diante de nós, e oferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, homens e mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Alguns tentam contornar isso aqui dizendo que essas histórias não são verdadeiras. No entanto, para crermos que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, conforme está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós temos que aceitar que estas histórias são verdadeiras. Deus contou como eles possuíram a terra prometida, matando homens, mulheres e crianças. Todos deveriam ser mortos. Mas por que as crianças precisavam morrer também? Ah, meus queridos, quando você lê a história de Deus através do dilúvio, você percebeu que no dilúvio morreram pais, mães e crianças. Por que as crianças morreram com os seus pais? Porque os seus pais recusaram entrar na arca construída para a salvação deles. Quando os pais tomam decisões erradas, essas decisões são válidas para os seus filhos que ainda são crianças. As decisões erradas dos pais não são válidas para os filhos que já cresceram e que já podem tomar decisões por si mesmos. Mas quando crianças, quando bebês, estas crianças dependem da mente do pai, da cabeça da mãe. É o pai e a mãe que pensam pela criança. Você pai, você mãe, você é que decide que hora o seu filho deve dormir cada noite. Se ele vai para a cama às 7h30 ou 8 horas da noite, ou se ele vai dormir 11 horas ou meia-noite. Existem pais que não têm hora para os seus filhos dormirem. Muitos pais dizem que suas crianças pequenas vão dormir a hora que eles, os pais, vão dormir. Está errado?
Está errado porque as crianças precisam dormir muito mais tempo do que os adultos. É você pai, é você mãe, que define a hora que o seu filho deve ir para a cama, a hora que eles devem acordar, o que eles devem comer quando eles se levantam cada manhã. Se vai ter culto na família, reunindo as crianças, cantando hinos para Jesus, iniciando o dia com o culto, é você pai, é você mãe, que decidem se as suas crianças começam um dia com Jesus ou começam um dia sem Jesus. É você que decide o que eles vão comer no almoço. É você que decide o que eles vão comer na janta. Você decide se vocês vão colocar as crianças na cama, mas antes vão fazer um culto, cantarem hinos a Jesus, orarem com estas crianças, contarem as historinhas de Jesus, as historinhas bíblicas, e colocar estas crianças na cama orando com elas. É você pai, é você mãe que decide tudo. A roupa que eles vão vestir, a escola que vão frequentar, os amiguinhos do seu filho, da sua criança. É você que decide quem são os amiguinhos dos seus filhos. É você que decide muitas vezes deixar a sua criança sair de casa e ir dormir na casa dos amiguinhos. Queridos, nós somos os responsáveis pelas nossas crianças. Nós somos responsáveis por aquilo que eles veem na televisão, por aquilo que eles veem no tablet, por aquilo que eles veem no iPhone. Nós somos responsáveis se eles estão assistindo desenhos da Disney. Queridos, nós somos responsáveis diante de Deus como sendo a cabeça da criança. Por isso, queridos, muitas crianças morreram com seus pais no dilúvio, porque os seus pais eram incrédulos, eram rebeldes. E esta decisão foi válida para as crianças. Isso aconteceu também em Sodoma e Gomorra, quando crianças morreram com seus pais queimados em Sodoma. Isso aconteceu também, meu querido irmão, quando o povo de Israel tomou posse da terra prometida. Aqueles pais incrédulos, a decisão de rebeldia, de incredulidade, de impiedade deles valeu para suas crianças. Porém, queridos, a história nos conta que Raabe se salvou crendo no Deus de Israel. Ela poderia ter sido morta juntamente com todo o povo de Jericó. Mas por que ela não foi morta? Porque durante os últimos 40 anos antes de Jericó ser destruída, o povo de Jericó já estava ouvindo falar do Deus de Israel, de como este Deus era poderoso, de como este Deus libertou o seu povo do Egito, como os conduziu pelo deserto. Isso está muito claro quando nós lemos Josué capítulo 2. Quando você lê Josué capítulo 2, versos 8 até o verso 11. Abra sua Bíblia. Josué capítulo 2, 8 até o 11. E antes que eles dormissem, ela, falando de Raabe, subiu a eles sobre o telhado. Ela escondeu os 2 espias no telhado da sua casa. E antes deles dormirem, ela subiu lá no telhado e falou com eles. Verso 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Queridos, Raabe não se salvou sozinha. Raabe salvou o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os sobrinhos. Todos, adultos e crianças, foram salvos pela decisão de Raabe. Você, como pai, como mãe, quando você crê em Jesus Cristo, quando você consagra a sua família a Jesus Cristo, você fecha as portas da sua casa para Satanás. Ele não tem acesso a você.
Ele não pode entrar pela televisão para tentar o seu filho, porque você consagrou sua casa, sua televisão, você consagrou os quartos da sua casa, tudo a Jesus Cristo. Queridos, você pai e você mãe são a cabeça dos filhos. Quando crianças pequenas, elas dependem de você para a salvação, porque você foi colocado ali para ser Deus na vida destas crianças, guiá-las no caminho da salvação. A destruição que ocorreu com aqueles povos que habitavam a terra de Canaã, que eram vários povos que habitavam a terra de Canaã, e que Deus mandou que fossem destruídos. Aquela destruição é um símbolo da destruição dos ímpios no final dos 1000 anos, quando todos os ímpios serão lançados num lago de fogo e enxofre com os demônios e com Satanás e serão queimados, porque eles não são inocentes, eles não são ingênuos, eles recusaram conscientemente o Deus de Israel, eles recusaram obedecer conscientemente o Criador dos céus e da terra. Deus lhes deu tempo, assim como deu tempo também para aqueles povos que viviam na terra de Canaã. Queridos, Deus esperou por 4 gerações, por 400 anos Deus esperou, e além dos 400 anos, Deus esperou mais 40 anos, quando Israel estava vagueando pelo deserto, eram mais 40 anos de misericórdia e de graça para aqueles povos incrédulos que povoavam Canaã. Eles tiveram tempo para se arrepender. Raabe e a sua família, eles foram salvos, porque houve arrependimento, eles creram no Deus de Israel. Os demais morreram por incredulidade, por rebelião e desobediência. Assim também vai acontecer com todos os ímpios que forem mortos no lago de fogo e enxofre. Não foi decisão de Deus que eles morressem, foi decisão deles de se perderem. Como Jesus falou, o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então por que tantas pessoas vão morrer no lago de fogo e enxofre? Porque elas escolheram o lago de fogo e enxofre. O que Deus ofereceu para elas foi a vida, a bênção e a vida eterna para suas famílias. Mas queridos, os caminhos de Deus são mistérios. Nunca vamos entender completamente Deus, porque Deus é Deus e nós somos seres finitos. Por isso, não devemos nos preocupar com isso. Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9, diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Não conseguimos desvendar e entender completamente todos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. De acordo com a descrição bíblica, os cananeus eram extremamente perversos e a sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. Sua destruição não foi nem a primeira e nem a última que Deus consumou. Deus nunca pretendeu que os israelitas praticassem a política de destruição total. Deus pediu que eles matassem totalmente pais, mulheres e crianças, somente daquelas nações que viveriam próximo deles, na terra de Canaã. Porém, Deus não exigiu a morte e a destruição das nações que estavam distantes deles. Está muito claro na palavra de Deus. Nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás suas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem os outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu
para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra existem. Queridos, aqueles povos que viviam na terra de Canaã, mencionados aqui em Deuteronômio capítulo 7 e o verso 1, estes povos deveriam ser destruídos totalmente. Mas os povos que viviam em terras distantes não deveriam ser destruídos. Isso você pode ler também em Deuteronômio capítulo 20 e o verso 10 em diante. Deuteronômio capítulo 20 e o verso 10 em diante. Aqui nós lemos: quando te chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Estão percebendo? Isso Deus não pediu para fazer com aquelas nações que viviam ali na terra de Canaã, mas Deus pediu para que fizesse isso com as nações que estavam mais distantes. Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo somente as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, e todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Com estas cidades que estavam distantes, não deveriam matar as mulheres e as crianças e os animais. O verso 15: assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. Está vendo aqui no verso 15, Deuteronômio 20, verso 15, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações, que não forem das cidades mencionadas que vivem na terra de Canaã, porém das cidades destas nações, ou seja, das que estão próximas de você, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Queridos, a misericórdia de Deus esperou por mais de 400 anos pela conversão destas nações que viviam em Canaã. Acabou a misericórdia para eles. Mas, para com as nações que viviam mais distantes, ainda existia graça e misericórdia. Os cananeus sofreram o destino que todos os pecadores enfrentarão um dia lá no juízo executivo, no final dos 1000 anos. Deus é um Deus de misericórdia. Deus quer salvar a todo custo você, pecador, eu como pecador. Ele deu o maior presente que ele tinha, o seu próprio filho, para morrer por nós. E de maneira nenhuma, aquele que vem a Jesus será lançado fora. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Meus queridos, eu confio neste Deus de amor e de misericórdia. Mas eu também sei que esta misericórdia, esta graça, maravilhosa graça, ela acaba um dia. Acabou um dia lá no tempo de Noé, acabou também no tempo de Sodoma, acabou também no tempo dos cananeus, que habitavam na terra de Canaã, e tudo isso é símbolo, uma mostra, uma demonstração de que a porta da graça também vai se fechar para a humanidade. Lá em Apocalipse capítulo 8, verso 5, verso 3 até o verso 5. Verso 3 e 4 mostra Jesus Cristo fazendo uma grande e última intercessão. E os que não se arrependerem, então serão destruídos. Porque no verso 5 de Apocalipse 8, verso 5, Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito, não mais intercessão, a porta da graça estará fechada. E então começarão os juízos indiretos de Deus, através das destruições de 1/3 da terra, através das 7 trombetas. E depois virão os juízos diretos de Deus, através das 7 pragas. Queridos, nós não precisamos participar de nenhuma desta destruição, porque Deus nos ama como a menina dos seus olhos. Deus quer nos salvar. E aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Regozije-se com a salvação. Mas lembre-se, você pai, você mãe, vocês são
a cabeça da criança, de aceitar e abraçar a Jesus como Salvador ou rejeitar e desprezar Jesus. Você pai, você mãe, vocês foram colocados por Deus na família para trazerem salvação, para liberarem bênção. Sejam, portanto, uma bênção na vida dos seus filhos. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.